Tais fenômenos, por si sós, nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de sobre muitos mistérios. Só os que preferem a obscuridade à luz, têm interesse em combatê-la, mas, a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram, não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, principalmente nestes últimos tempos, se têm apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte os homens contra eles, dizendo: meus bem-amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios de os experimentar, apontando as características pelas quais se reconhecem os espíritos bons, características sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem os espíritos bons dos maus que, principalmente, podem aplicar-se estas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como se julga uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Instruções dos Espíritos. Os falsos profetas. 8. Se vos disserem: o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, mantende-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear, não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração, e não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo seu fruto. Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Se, porém, são doces e salutares, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos de poder divino se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se, em apoio das palavras, acrescentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem deter o monopólio exclusivo da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, a exemplo do próprio Mestre, brandos e humildes de coração, os que hajam de salvar a humanidade com seus exemplos e conselhos, a fim de que esta não corra para a perdição nem vagueie por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. Fugi de tudo o que revele um átomo de orgulho, como se fugisses de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Ide, portanto, meus bem-amados, sem desculpas ardilosas, sem pensamentos ocultos, na rota bendita em que enveredastes. Ide sempre, sem temor,
Afastai cuidadosamente tudo quanto vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhastes a tarefa que o Criador vos impôs, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luís Bordeaux, 1861. Características do verdadeiro profeta. 9. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Tendes aqui as suas características. Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, a sua ação seria nula. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai, também, esta outra consequência, se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se abriga, não passa de farsista de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige a revelia deles, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Já foram vistos alguns desses impostores, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo e, para a vergonha da humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora,
Do mesmo modo que já não tereis Deus, se tirardes um só de seus atributos, também já não tereis o Cristo, se tirardes uma só de suas virtudes. Aqueles que se apresentam como Cristo possuirão todas as suas virtudes. Essa questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que têm as que Jesus não possuía, a cupidez e orgulho. Notai, além disso, que neste momento, em vários países, há muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e é impossível que todos sejam verdadeiros. Tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa dos que as levam em consideração. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Erasto. Paris, 1862. Os falsos profetas da erraticidade. 10. Os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Encontram-se também, e em muito maior números, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe sutilmente os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apoderam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque, procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseira cilada. Mas, há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas, também, eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Concordai, pois, comigo, todas as vezes que um espírito indica, como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é sempre apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Realmente, seria ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que os veja aumentar continuamente. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo restrito, faz que ela surja em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli-se a impiedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São, geralmente, espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou na intimidade do lar, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Nesses casos, há sempre motivo legítimo para a suspeição. Tende certeza, igualmente,
de que quando uma verdade tem de ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se está obsidiado, e é a manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados por obterem comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham sob o domínio de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se exibe com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, não permitindo que seja empregado despropositadamente. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido, mas, o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Veja-se, na introdução deste livro, o item 2, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, Obsessão. Jeremias e os falsos profetas. 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas, qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos, eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentir o meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, 23 e 16 a 18, 21, 25 e 26, 33. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que vou vos entreter, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, e a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Essa espécie de fraude era muito generalizada na nação judia, e é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos supostos profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos, não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentir o meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões, achava isso muito natural e sempre os convidava a falar.
Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque, entre os invisíveis, também há os que se comprazem em iludir, quando encontram oportunidade. Os iludidos, não há dúvida, são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Aí se encontra, indubitavelmente, um dos maiores escolhos, contra os quais muitos deles vêm esbarrar, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui uma prova para eles, da qual só triunfarão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os espíritos bons e os maus, a fim de não vos tornardes, por vossa vez, falsos profetas. Luós, Espírito Protetor. Karlsruhe, 1861. Capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento. 1. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Mas, por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres, mas, no começo, não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e dispôs a outra, comete adultério, e que aquele que dispôs a mulher que outro despediu também comete adultério. S. Mateus, 19:3-9. 2. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhuma onde não hajam sofrido mudanças, com o passar do tempo. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época, é adultério em outro país e em outra época, uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário, além desse, o casamento civil, em outros, finalmente, basta o casamento civil. 3. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Nas condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimentos recíprocos, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. O que se busca não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência e, quando as bolsas estão bem abastecidas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes.
Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor, se esta lei não preside a união, resultando, frequentemente, que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo, que o juramento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por se tornarem criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se fizesse abstração da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. 4. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, por isso, é útil e necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos, desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Divórcio. 5. O divórcio é a lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está, de fato, separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Mas, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres. Isso significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio, não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus. As uniões, baseadas na simpatia, e não na vaidade e na ambição, não davam motivo ao repúdio. Jesus vai mais longe, especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, deve-se, porém, levar em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse, e a encontrou na desonra que resultaria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Capítulo 23. Estranha moral. Odiar pai e mãe. 1. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs,
mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. S. Lucas, 14, 25 a 27, 33. 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. S. Mateus, 10 e 37. 3. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual que, instintivamente, repelimos o seu sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, é de se supor que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, ao passar de uma língua para outra, pode ter sofrido alguma alteração. Bastaria que um erro fosse cometido uma vez, para que os copiadores o repetissem, como acontece frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria ideia de atribuí-la a Jesus. Será, pois, supérfluo discuti-la e, ainda menos, tentar justificá-la. Dever-se-ia, primeiro, saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se, na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida, neste mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa as fases da criação, e que também servia para expressar simultaneamente um período qualquer de tempo e a revolução de Euna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal, também, a palavra com que se designava um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo. Esta é a razão de haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Ver capítulo 16, item 2. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos, pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Em uma pode ser uma injúria ou uma blasfêmia, e em outra ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que sugira. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para ser exata, deve empregar, às vezes, não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrário ao espírito do ensino de Jesus. Veja-se também o capítulo 14, itens 5 e seguintes. Abandonar pai, mãe e filhos. 4. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. S. Mateus, 19 e 29. 5. Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós,
Vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro a vida eterna. S. Lucas 18 e 28 a 30. 6. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que, antes, disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. S. Lucas 9:61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era, evidentemente, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria. Censura-se um filho por deixar o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, das expansões de amizade, para cumprir um dever. Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais, para acompanhar o esposo. Multiplicam-se no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Entretanto, nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes em relação aos filhos. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão, não o seriam, se tomados segundo o Espírito. Elas tinham por objetivo mostrar, através de uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, tais palavras deviam ser pouco chocantes para um povo numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que no seio de uma civilização moral mais adiantada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias como entre as raças, pois elas degeneram se não houver cruzamento, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de mais alto, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que aqueles laços não se desfazem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá à criatura uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Capítulo 4, item 18, capítulo 14, item 8. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. 7. Disse a outro: segue-me, e o outro respondeu: Senhor, permite que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. S. Lucas 9:59 e 60. 8. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto,
um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. A vida espiritual é, realmente, a verdadeira vida, e a vida normal do espírito, sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que se consagra aos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente, mediante a lembrança que dele guardamos. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus então lhe ensinou, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vá ensinar o reino de Deus, vá dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Não vim trazer a paz, mas a divisão. 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. S. Mateus 10:34-36. 10. Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo e quanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. S. Lucas 12:49-53. 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, logo ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre o esposo e a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Tais palavras não estarão em flagrante contradição com os seus ensinos. Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas a forma, um tanto equívoca, não exprime com exatidão seu pensamento, o que fez com que muitas pessoas se enganassem quanto ao verdadeiro sentido delas. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda, que o bom senso repele, uma vez que Jesus não podia desmentir-se. Capítulo 14, item 6. 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam sem consequência, ninguém se alarma e deixam-na passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se está sentada em bases sólidas, se lhe prevê um futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera de seus adversários. 13.
Jesus vinha proclamar uma doutrina em que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judeia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí por seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque, como verdade, superava as suas antecessoras. 14. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma, a crença, porém, havia desaparecido, apenas o interesse pessoal sustentava. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais convincentes são os raciocínios que lhes são opostos e quanto mais demonstram o erro em que incorrem. Sabe perfeitamente que está errado, mas isso não o abala, porque não possui na alma verdadeira fé. O que mais teme é que a luz abra os olhos dos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, razão porque se agarra a ele e o defende. Sócrates não ensinara também uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo. Porque, então, não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra. É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada, o paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado. Embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja-se, na introdução, o item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas, na maior parte das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí nascerem numerosas seitas desde o início, todas pretendendo estar na posse da verdade exclusiva, não tendo bastado 18 séculos para pô-las de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, aquelas seitas anatematizaram-se reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: Ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós. Não, o que, ao contrário, lhes disse, foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes também: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria,
Jesus previu que ia acontecer. Mas, essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância, sempre se disse, se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. 16. Quando Jesus diz, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para livrá-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se abrigarão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas, o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou, são todas de ordem moral as que terá de sofrer, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. S. Mateus 5:15. 2. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama,
põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. S. Lucas 8:16 e 17. 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque, a vós outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, isso não lhes foi dado. Falam-lhes por parábolas, porque, vendo, não veem e, ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. S. Mateus 13:10 a 11, 13 a 15. 4. É de causar admiração ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falam-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Seria, pois, inútil dizer-lhes tudo, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque vos foi dado compreender estes mistérios. Agia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam vê-la. Isto não significa que se deva revelarem consideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, pois há pessoas a quem uma luz viva demais deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa deve vir a seu tempo. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas, o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Capítulo 19, item 7. 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, ao se apoderarem das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que, verdadeiramente, colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que quase todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, enquanto essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo quis penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia e o que o homem não pode ainda compreender na terra lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. 6. É de perguntar-se: que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhe era oculto?
Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender.